Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 14, versículo 16, o ponto 1, a terra foi cegada. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. Essa cega, como foi visto no item anterior, se cumpre nos últimos momentos da grande tribulação. O intervalo entre a cega do trigo e a vindima da uva deve representar o último momento da grande tribulação. A vindima da uva, como veremos à frente, representa a batalha do Armagedon, a batalha contra o exército do anticristo. A colheita do trigo, quando deveriam levar diante de Deus as primícias, representa a colheita dos primeiros israelitas, que ocorria por 7 semanas, entre as primícias e Pentecostes. Então, esses últimos israelitas, eles serão colhidos como primícias nesse último momento da grande tribulação. Prosseguindo no comentário, representa aqueles que se converteram antes da perseguição final do anticristo. A ceifa do trigo representa uma colheita espiritual do remanescente dos israelitas. A vindima da uva representa uma colheita física do exército do anticristo. É importante prosseguir na comparação de Apocalipse 14 com a profecia de Isaías. Irmãos, são textos paralelos. Tem pessoas que estudam só Apocalipse. Não. Veja que o Apocalipse é respondido por Levíticos 23, por Deuteronômio e principalmente pelos profetas. Isaías, Ezequiel, Zacarias, Joel, Sofonias, todos eles, e principalmente Daniel também, que nós vimos, contribuem. Tá bom? Comparamos até Isaías 53, né? No capítulo 54, o profeta descreve o fim da grande tribulação e a palavra que os 144 mil ouvirão de Yahvé. Veja, eu separei então Isaías 54, versículos 7, 8 e 17. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz Yahvé, o teu Redentor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos de Yahvé, e a sua justiça que vem de mim, diz Yahvé. A simbologia da ceifa colheita retrata a vida do servo de Deus. No momento da colheita, o trigo ou cevada era separado da palha. A palha para nada serve e deve ser queimada, e a cinza é utilizada para adubar a terra. Mas importante, o trigo ele se livra da palha. Bom, aqui eu vou também, muito respeitosamente, ir contra a outro professor, que foi meu professor no seminário, que foi o pastor Antônio Gilberto. Né? O pastor Antônio Gilberto, ele tinha uma visão diferente dessa palha aqui, que vai ser retratada por João Batista. Observe. Para entender o processo da queima da palha, vamos recorrer às palavras de João Batista. Mateus 3, versículos 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista está falando de algo positivo. Porém, a maioria dos intérpretes entende a segunda parte, o batismo do fogo, como algo negativo. Tá bom? No meu entender, é um erro na observação da simbologia do ato de debulhar o trigo, pegar a espiga de trigo, e tirar a palha. O versículo 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, pelo fato de dizer que queima com fogo que nunca se apaga, eles já pensam no fogo do inferno. Mas, no meu entender, não é isso que está retratando.
Você poderá pesquisar na internet e vai encontrar umas visões bem diferentes sobre o batismo com fogo, tá bom? E eu comento abaixo. João fala de duas coisas que Jesus trará aos homens, coisas superiores a que João trouxera. O processo de separar o trigo da palha representa uma primeira ação e simboliza Jesus nos batizando no Espírito Santo. Após separar o trigo da palha, esta deve ser queimada e simboliza o segundo processo em que ficamos livres da nossa natureza terrena. Ou seja, ficaremos livres em definitivo. Então, por isso, foi retratado um fogo que ele nunca se apaga, tá bom? Mas não está falando do inferno, porque João Batista está falando de algo positivo. Bom, se você for procurar na internet, você vai encontrar muitas pessoas falando que esse batismo com fogo, na verdade, é um juízo, que esse batismo com fogo seria algo ruim, uma condenação. Mas não é. João Batista está falando, olha, eu estou trazendo algo para vocês. Jesus, aquele que vem depois de mim, ele trará coisas superiores, mas está falando de coisas boas. Batismo no Espírito Santo e no fogo. E ele fala que esse batismo no Espírito Santo é uma ação que de alguma maneira vai separar a palha do trigo, porque a palha para nada serve. Muito mal você queima a palha e a cinza você usa para fertilizar a terra, porque a prática de queimar, a queimada, ela é natural, ela era usada pelos indígenas e hoje, por exemplo, o governo brasileiro autoriza a queimada controlada. Por quê? Porque essa cinza que cai no solo, ela rega, ela fertiliza o solo, tá ok? Então, está falando de um processo positivo. E esse processo positivo se estende até nós nos livrarmos eternamente dessa natureza limitada. É disso que o texto está falando. Bom, eu citei o professor Antônio Gilberto, um crânio, já faleceu, né? Espetacular ele, né? Mas nesse ponto, se vocês pegarem o comentário dele, vocês verão que ele pensa diferente, tá bom? Mas eu vejo esse ponto aqui como positivo. A colheita do trigo, ela tem esses processos de separar a espiga, né? Debulhar o trigo, tirar, né, o trigo e separar da palha. A palha, ela não tem utilidade. O trigo vai ser usado para alimento, tá ok? A palha não. Então a palha simboliza Deus tirar algo de nós e queimar esse algo, destruir esse algo. Isso não é negativo, mas as pessoas, não sei, talvez por não olharem completamente a simbologia, acabaram por adotar uma simbologia errada para esse ponto.